Ele é encarregado de fazer isso. Em qualquer situação onde houver morte, o anjo da morte ele está participando. Mas como foi um decreto de Deus, como foi plano de Deus, ele assume a condição e fala: eu passarei por cima, não ferirei. E o anjo da morte ele estava em serviço de Deus. Nada pode resistir à ordem de Deus. Só que Deus existe um desígnio de Deus que às vezes ele ordena que esse tipo de trabalho, como levar os primogênitos de cada família, inclusive até dos animais, fosse incumbência da morte. Ele não mandou o arcanjo Miguel, nem o arcanjo Gabriel especificamente, né? Na ocasião do Velho Testamento, gente, Deus ele é caracterizado pelo leão. Então são as 4 faces de Deus: o leão, o cordeiro, né? O leão, o homem, o cordeiro e a águia. E o leão significa que é a parte do Velho Testamento onde Deus, o povo de Israel era levado a guerrear. Existiam batalhas em que Deus participava com o povo de Israel. Deus estava sobre o povo de Israel e lhes dava a vitória, né? Houve uma ocasião em que Davi participou de uma batalha e teve um dos seus soldados, um dos seus oficiais, ele lutou durante horas e de tanto ele usar a espada, de tanto ele matou muitos e muitos soldados inimigos, e quando terminou a batalha, a espada toda ensanguentada estava grudada na sua mão. A mão dele feriu e ele, com a mão fechada, quando ele quis soltar a espada estava cravada na mão. De tão árdua e terrível que foi essa batalha. A espada ficou com seu metal, a parte do punho da espada estava cravejada na mão dele, de tanto ele usar. Ele ficou durante horas com a mão empunhando a espada. E quando terminou a batalha, as mãos dele estavam grudadas no punho da espada. Então foi aquele trabalho para tirar, inclusive para ele conseguir abrir as mãos. A espada estava realmente cravada na palma da mão dele. Deus participou de muitas batalhas. Inclusive Davi, quando ele foi construir o templo de Salomão, Deus disse a ele: você vai começar a fazer esse templo, que o templo, na verdade, de Salomão é outro símbolo de Jesus Cristo. Apesar que tem pessoas aí que estão falando mal do profeta e rei Salomão, do sábio Salomão, né? Estão levantando umas controvérsias aí, porque acharam um livro não sei aonde, dizendo que era o testamento de Salomão. Salomão, homem de Deus, e a sabedoria de Salomão era um milagre de Deus. E o templo de Salomão começou a ser construído por Davi. Porém Deus disse: olha, tuas mãos, Davi, derramaram muito sangue. Você vai começar a construção, mas você não vai terminar. Quem terminou a construção do templo de Salomão foi o próprio Salomão. A construção do templo durou mais de 40 anos. Davi, ainda durante 10 anos, acompanhou o início da construção do templo, onde ele veio a falecer. Mas quem terminou o templo, quem terminou as construções, foi o próprio Salomão, que foi constituído rei aos 16 anos. E então o templo de Salomão é um dos símbolos de Jesus Cristo. Então veja bem, as mãos de Davi derramaram muito sangue. Davi foi soldado de Deus, e Deus naquela época, simbolizado nas 4 faces em que Deus se revela: a face do leão, a face em que Deus participava de guerras e guerras sangrentas. Veio a face do cordeiro, em que Jesus Cristo simboliza a parte
da face do homem, né? E em seguida a face do Cordeiro, esse próprio Jesus Cristo, homem, Deus conosco, sacrificado, né? Morto para ser nosso Redentor. Então, as duas faces muito próximas, a face do homem e a face do Cordeiro, né? E aí vem a face da águia, que é a volta de Jesus Cristo, mas aí como juiz, né? Para julgar as nações. É a volta dele triunfal. Jesus Cristo não vai voltar mais da forma como antes. Não, algumas pessoas dizem até um ditado, né? Se Jesus Cristo voltasse, seria novamente ignorado e morto novamente. Só que Cristo, as pessoas que falam isso falam sem a consciência evangélica, realmente, do que é o projeto de Deus. Porque Jesus Cristo vai voltar como águia, gente. Ele vai voltar como rei soberano que ele é, para assim fazer juízo às nações. Essa face da águia ainda não se estabeleceu. Mas como estávamos falando, Deus designou lá no Êxodo que o anjo da morte passasse ali pelas casas, e as famílias que estavam procedendo conforme a orientação que Moisés lhes passou, estavam com suas portas, os umbrais das portas e as vegas das portas ungidas com o sangue daquele animalzinho que foi imolado. Voltando agora para o livro de Lucas, na Santa Ceia, Jesus tomou o sangue, né? Que ele chama o sangue, que é o pacto da nova aliança, e ele disse: este aqui é o meu sangue, que é derramado por vós. É o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, gente. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Quando você participa da Santa Ceia, na parte do cálice, você proporciona a Deus lavar a sua vida espiritual. Algumas pessoas religiosas, pessoas da fé, e eu respeito, falando sobre as nossas vestes espirituais, nós temos vestes espirituais. E quando estamos em pecado, essas vestes espirituais elas estão manchadas de cores, inclusive manchas negras, isso dependendo da circunstância de pecado de cada um. Mas após Deus nos lavar, Ele sempre nos lava no sangue de Cristo, essas vestes se tornam alvas como a neve e brancas como a branca lã. É como está lá no Testamento. Ainda que teus pecados sejam negros como silício, ou vermelhos como carmesim, se tornarão alvos como a neve e brancos como a branca lã. É esse o processo que acontece em nossa vida quando a gente participa, por exemplo, da Santa Ceia. Quando Deus nos perdoa, quando Ele nos lava. Aí se alguém disser, e Deus só nos perdoa através da Santa Ceia? Não, eu não estou dizendo isso. Jesus pode te lavar e deixar as tuas vestes espirituais alvas como a neve, brancas como a branca lã, agora, se você realmente se arrepender dos seus de possíveis atos e delitos pecaminosos que você tenha cometido. Você homem, você mulher de Deus, você pessoa que admite, ainda que você não seja evangélico, mas se você admitir os seus erros diante de Deus, Ele te lavará agora com o sangue de Cristo, independente de que você não participou ainda, talvez nunca na sua vida, de uma Santa Ceia. E se você já participou de várias Santas Ceias, correto? O melhor ainda é que você tenha consciência dessa forma que Deus age no cerimonial da Santa Ceia na nossa vida para nos justificar, para nos perdoar e nos lavar. Esse
esse momento de purificação, esse momento de aproximação nossa com o plano de Deus, né? Que o plano de Deus é que nós todos sejamos separados para Ele. A palavra santo quer dizer separados para Deus. E os crentes, a proposta de Deus na vida das pessoas crentes, daquele que crê, é que eles sejam santos, separados para Deus. Então, talvez uma pessoa leiga diga assim, esses crentes pensam que eles são santos, mas se eles não forem santos, eles não são crentes. O crente, gente, é aquela pessoa que teme a Deus e procura se enquadrar dentro da vontade de Deus. E uma das maiores vontades de Deus na vida do cristão é vê-lo praticando o amor ao próximo. Esse, se você não sabe, é o mandamento principal. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se o crente, se o cristão, ele não for separado para Deus, se ele não for santo, ele não é nada. Ele não tem nenhum significado a sua fé se ele não se propor a ser santo. Santo é separado para Deus, para fazer a vontade de Deus. Alguém em que Deus, assim como Deus era com Davi era considerado o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Deus também tinha essa particularidade com outros homens de fé, como Enoque, como Elias, como o Moisés, homens que tinham o coração segundo o coração de Deus, homens como Noé, então homens como Abraão, nosso pai da fé, né? Então o homem, quando ele pensa conforme Deus pensa e ele age conforme a vontade de Deus, ele reconhece a soberania, a supremacia da vontade do Criador, e ele procura se enquadrar como observador e seguidor, né? Alguém que realmente é servo e procura viver segundo a vontade de Deus, isso o torna santo, gente. Santo é isso, separado para Deus. Alguém que rege, que tem a sua vida como constante cerimonial a Deus. É aquela pessoa que quando ora, ele tem consciência de que Deus o ouve, tem consciência de que Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ele procura sim entender a mente de Deus. Ele procura, e à medida do que ele entende, ele procura se enquadrar. Ora, se você entende muito da vontade de Deus, esse muito indica o tanto que você tem que fazer a vontade de Deus, é conforme o seu conhecimento. Você tem pouco conhecimento de Deus, você só vai fazer a vontade de Deus até onde você tem conhecimento, mas o faça, não faça menos do que aquele conhecimento que Deus lhe concedeu ter sobre a palavra dele, sobre a vontade dele, sobre os seus desígnios. Não seja negligente em fazer 80% daquilo que Deus te revelou sobre ele. Claro que se uma pessoa for leiga, ou tem pouco conhecimento, ela só vai fazer a vontade, ela só vai ser santa até onde ela sabe, até onde ela tem conhecimento de Deus. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, no momento que você nunca se abstenha de dar ouvidos, de meditar sobre a palavra e adquirir conhecimento. Deus espera que o homem esteja sempre pronto e sempre praticante a meditar e aprender e procurar ouvir, né, a palavra dele, procurar sempre prescrutar a vontade de Deus, crescer em conhecimento da palavra. Conhecimento